Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, começando nosso café com Jesus, dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, louvo-te por sua grandeza, louvo por sua bondade, onde reconheço que através do que é bom, encontrar somente em ti o verdadeiro sentido do amor. Deus meu Deus, eu te adoro, eu me entrego ao seu querer. Consagra minha vida toda, minha casa, minha família, tudo que tenho, Senhor. Ao seu comando inclino todo o meu agir, o meu proceder. A vós, Deus meu Deus. Queridos irmãos, dando andamento ao nosso catecismo da Igreja Católica, nós estamos falando sobre a alma, pecado e sua influência na alma. No catecismo, no parágrafo 400, vai nos dizer assim: a harmonia na qual estavam estabelecidas graças à justiça original está destruída. Então, irmãos, diante da harmonia, diante do qual nós estávamos com Deus, nós sabemos lá no paraíso, onde que Adão e Eva tinham essa intimidade com Deus, um relacionamento, onde eles conversavam com Deus. Teve um momento que eles cederam à voz da serpente, mas essa voz trouxe para eles o que? A desobediência. E diante da desobediência, a consequência. A serpente, ao proclamar ali um questionamento no coração de Eva, não falou para ela que teria consequências. Ela simplesmente questionou: se você comer dessa maçã, serão como deuses. Por isso que Deus não quer. E naquele momento, ela deu ouvido à voz da serpente. Então a concupiscência do pecado é quando nós deixamos-nos ceder pelo pecado, e isso fica dentro de nós. E isso nós temos do pecado original, a tendência a ouvir a voz da serpente e fechar o ouvido ao nosso Deus. De que forma que nós correspondemos? A obediência e a desobediência. Se eu obedeço a Deus, me uno a Deus. Se eu desobedeço, eu não quero ter essa harmonia com Deus, eu perco a estado de graça e a justiça no meu coração. Está destruída. O domínio das faculdades espirituais da alma sobre o corpo é rompido. A união entre o homem e a mulher é submetida às tensões. Suas relações serão marcadas pela cupidez e pela dominação. A harmonia com a criação está rompida. A criação visível tornou-se para o homem estranha e hostil. Por causa do homem, a criação está submetida à servidão da corrupção. Então, nós ficamos diante dessa servidão da corrupção, é a concupiscência do pecado, onde que nós ficamos declinados a viver isso na nossa vida se nós não abrirmos os nossos olhos. Por isso que quando você ouve dizer que Jesus fala, eu sou a luz do mundo, é essa luz que nos tira do pecado. Então, irmãos, de que forma que acontece isso? Você já ouviu a pessoa dizer assim, poxa, foi nessa provação, nessa dificuldade que nós precisávamos passar para a gente abrir os olhos. Diante do pecado, diante de uma desgraça que é ao contrário da graça, o cristão que se une a Cristo, ele vê diante daquela situação uma lição, diante daquela situação uma purificação. Como disse Padre Pio, que ele seria orgulhoso, que ele seria ganancioso se ele pedisse todas as provações e as dificuldades para ele, porque ele via que ali ele estava sendo purificado e ali ele sentia a graça e o amor de Deus. Irmãos, só quem vive na presença de Jesus eternamente, desde aqui, é que consegue ver a graça diante de tantas situações. Finalmente vai realizar-se a consequência explicitamente anunciada para o caso de desobediência. O homem voltará ao pó do qual é formado. A morte entra na história da humanidade. Queridos irmãos, através do pecado conhecemos a morte. Então, essa morte eterna, nós sabemos que a nossa alma vai adquirir a graça diante do Espírito, diante da presença de Deus, para que a nossa alma seja purificada e salva. Mas, aqui nós estamos falando, pecado e sua influência na alma. Não nos deixemos cair pela essa rompção onde que nós aderimos à servidão e à corrupção do nosso coração, da nossa alma. Pega a sua palavra em Tiago, capítulo 1, versículo 15. Tiago 1, 15. Vai nos dizer assim:
Presta bem atenção. Deus não tenta ninguém. Então, diante de uma provação, diante de uma dificuldade, não pense que Deus tentou você. Ele pode ter permitido. Por quê? Se nós estamos no ambiente, eu procuro esse ambiente, e eu sei que lá o pecado existe, eu estou cedendo a esta situação. Feliz o homem que suporta a tentação, porque depois de sofrer a provação, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Então, querido irmão, parando um pouquinho aqui, quem ama Deus suporta a tentação e a provação. Ninguém, quando for tentado, diga, é Deus que me tentou. Deus é inacessível ao mal e não tenta ninguém. Cada um é tentado pela sua própria concupiscência que atrai a alícia. A concupiscência, depois de conceber, dá à luz o pecado. O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Palavras do Senhor. Graças a Deus. Irmãos, conforme a gente foi falando, essa palavra finaliza que o nosso mover do hoje, de onde que fala o pecado e sua influência na alma. Lutamos para que a gente não se corrompa com a concupiscência do pecado, que é a tendência a pecar, porque está dentro de nós do pecado original. Mas nós somos salvos, porque a gente possa saber, diante de Jesus Cristo, que lavou e purificou com o seu sangue redentor, com a sua vida, o Verbo se fez carne, abriu a porta do céu para nós, e quando nós aceitamos a presença de Jesus na caminhada, batismo, os sacramentos, Eucaristia, Crisma, eu vou rompendo com o pecado, com a morte eterna e me unindo a Jesus, a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, para que haja essa unidade perfeita para que eu chegue ao céu. Rezemos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Grande abraço, irmãos.